paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 29. Eu vou começar a ler para vocês o versículo 11, que a palavra de Deus ela fala assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Irmãos, aqui é uma carta que Jeremias manda aos cativos da Babilônia. O povo de Deus estava sendo oprimido por Nabucodonosor nessa época. E Deus nos ensina nessa passagem, ele nos mostra que nós temos que crescer durante o processo do nosso sofrimento, durante o processo das nossas provações. E Deus exorta o povo nesse sentido. Porque o povo começa a ter pensamentos contrários daquilo que Deus já tinha determinado para este povo, para o povo de Deus. Né? Deus já tinha pensamentos bons, pensamentos de paz, ele fala na palavra. Depois você reflete lá sobre a palavra. E nós temos essa tendência, durante o processo de provação, de exercermos dentro dos nossos pensamentos situações e cenas que nunca vão acontecer na nossa história. Nunca. Você já está vivendo um processo onde você está passando por dor, você está passando por luta e você está passando principalmente por espera. Aí você começa a gerar dentro do teu pensamento situações e circunstâncias imaginárias que nunca vão acontecer. E a tendência do ser humano é sempre pensar negativo, fugindo das possibilidades do que Deus disse que iria fazer. Porque você olha o cenário que você está vivendo, é um cenário caótico, é um cenário difícil. Aí você começa a ter pensamentos negativos diante das circunstâncias que você está vivendo e diante daquilo que Deus falou que vai acontecer. Deus fala que vai restaurar o teu casamento, você começa a sofrer por antecipação, porque você começa a ter imaginações de situações que o teu marido talvez venha fazer com você, arrumar uma nova mulher, uma nova prostituta, começa a imaginar que ele não vai voltar, começa a imaginar que ele não te ama mais, você começa a ter várias imaginações de situações que você não tem controle. E isso começa a retardar o trabalhar de Deus na tua história. Nós não podemos agir assim. Nós temos que ficar com os pensamentos de Deus para nós. Se Deus lança uma promessa na tua história, eu já cansei de pregar isso. Não fique imaginando como que Deus vai fazer isso. Porque a tua imaginação não tem nada a ver com os propósitos de Deus. O que Deus tem para você, para realizar e fazer, é muito maior do que a sua imaginação. Aí você começa a imaginar cenários, né? Você começa a imaginar situações que não vai acontecer assim, vai acontecer assado. Não, mas Deus falou que fulano vai entrar em contato, então ele vai ligar, a conversa vai ser assim. Você começa a idealizar os diálogos que nunca vão existir na tua história. Não vai ser da maneira como você está imaginando. Aí, quando Deus começa a executar o que Ele prometeu para você, você se decepciona porque você já encheu o teu coração, a tua mente, as tuas emoções de cenas e situações que você mesmo criou. E Deus não está nessas situações que você criou. A importância de pegarmos a promessa, guardarmos no nosso coração e deixar Deus trabalhar, quando Deus fala descansa em mim, não é para você pensar em nada. É para você simplesmente confiar que Deus está trabalhando. Como que Deus vai fazer? O máximo que você pode fazer nas suas orações é falar assim: Senhor, me mostra como que o Senhor está trabalhando. Me mostra como que o Senhor está fazendo. Me dê sinais de que o Senhor está trabalhando. Tranquilize o meu coração, mas exerça a tua fé em primeiro lugar. Mostre para Deus que você confia nele. E deixa Deus agir. Porque Deus vai fazer de uma forma que vai te surpreender. Tem situações, às vezes, que você está esperando, que ainda não aconteceu nada na tua história. E você fala assim, não, mas Deus falou que ia fazer,
não está acontecendo nada, Deus está trabalhando no plano espiritual, Deus está montando situações e circunstâncias, mas você não está vendo. Aí você começa a entrar em pânico, você começa a falar, não, Deus não está fazendo, Deus não está trabalhando, o cenário está de tal forma, aí você começa a imaginar que Deus não vai fazer, que Deus te esqueceu, que Deus não está ouvindo tua oração, e aí a imaginação da gente vem, porque a imaginação humana, ela vai, você vai alimentando, ela vai criando, ela vai aflorando, e esses pensamentos atrapalham demais a nossa caminhada com o Senhor. Nós temos que deixar Deus trabalhar e nos surpreender diante da caminhada, das circunstâncias. E não você querer controlar Deus através dos teus pensamentos e das tuas imaginações. Porque nunca vai acontecer do jeito que você está imaginando. Nunca. Uma coisa é Deus te dar a visão do que Ele vai fazer e acontecer exatamente de acordo com aquilo que Ele te deu em visão. Isso é uma visão. Ele está te dando um sinal, Ele está mostrando para você como que vai ser aquilo. Outra coisa é você imaginar as situações e as circunstâncias. E você querer que seja do seu jeito. Aí você quer ensinar a Deus trabalhar de acordo com aquilo que você imaginou, com aquilo que você idealizou. E não vai ser do seu jeito. Deus está falando para você, diante das circunstâncias que você está vivendo, diante das dificuldades, você tem que tirar proveito, você tem que crescer diante disso daí. E não regredir. E não estagnar. Não aflorar os teus sentimentos, as tuas emoções negativamente e parar de orar, se revoltar com Deus, se revoltar com o reino, porque Deus não manda anjo, Deus não dá livramento, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo. Não pode. Você tem que confiar em Deus ou não confiar. O livre-arbítrio está aí para você seguir. Ou você segue a Deus ou você não segue. Não tem como você ficar em cima do muro. Uma hora você confia, outra hora você não confia. Aí, quando Satanás começa a perceber que você está trabalhando as suas emoções dessa forma, e ele sabe que os planos de Deus não vão ser do seu jeito, ele começa a criar situações e circunstâncias para dar a entender para você que aquilo que você imaginou é de Deus. Porque ele monta situações de acordo com aquilo que você fala, com aquilo que as suas emoções transmitem através das suas feições, das suas atitudes. Ele vai lá e monta circunstâncias parecidas com aquilo que você está imaginando. Aí ele traz os pratos de lentilha e você pega achando que aquilo é de Deus. Sendo que você, ao invés de estar orando, ao invés de estar descansando, esperando no Senhor os sinais, deixando Deus montar as circunstâncias, porque Deus vai te surpreender, não vai ser da maneira como você está imaginando, da maneira como você está querendo que seja, vai ser do jeito de Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Às vezes você está esperando umas circunstâncias que vai te favorecer e você acha que vai vir de um jeito, que Deus vai trabalhar de tal forma, que vai usar tal pessoa para te favorecer e Deus vai usar uma pessoa que você nem imagina. Uma circunstância que você nunca imaginou. De uma forma que você não fique devendo favor para outra pessoa e de uma forma que você vai ser muito mais exaltado do que da maneira como você está imaginando. Aí você começa a idealizar e às vezes você até comenta suas imaginações com os outros, achando que isso está vindo de Deus, e não é coisa da sua cabeça. Aí Satanás ouve todo o cenário que você já montou, idealizou na tua cabeça, e ele vem e monta um cenário parecido. E aí você começa a se envolver com circunstâncias e situações que não são de Deus. E aí você sai do propósito do Senhor, em vez de você ficar na espera, aguardando o que Deus tem para você, porque Ele não vai te deixar enganado, Ele não vai te deixar enganada, Ele vai mostrar para você o que Ele está fazendo. Ele vai te dar respaldo diante das situações, para que você venha viver aquilo. Aí você se confunde todo, e você começa a pegar prato de lentilha, começa a se desviar do caminho, começa a viver... Aí você se revolta com Deus, porque a situação não saiu do jeito que você queria. Porque você idealizou coisas que não tinha nada a ver com o coração de Deus. Você não esperou. Deus não falou que vai restaurar, Deus não falou que vai libertar a tua família, deixa Deus trabalhar do jeito dele. Eu também estou esperando libertação na minha família, irmãos. Eu vou ensinar Deus a trabalhar, Deus tem que trabalhar de acordo com o coração de cada um. Cada um vai abrir o espaço para Deus entrar. E eu sei que o processo é lento, não é de um dia para o outro. Então eu tenho que deixar Deus trabalhar o coração. Uma hora a libertação vem. Uma hora Deus usa a minha própria vida, usa a vida de outra pessoa, Deus vai trabalhando do jeito dele. Eu não tenho que ficar ensinando o Senhor a trabalhar. O que eu tenho que pedir é para que Deus entre com a libertação, que Deus tenha misericórdia, que Deus entre com a salvação, né? Eu peço muito para Deus para que antes de eu morrer, que eu consiga ver a minha família toda prostrada aos pés dele. Que Deus não me leve, não me recolha sem eu ver essa dádiva na minha vida.
Porque eu quero ir embora tranquilo, sabendo que está todo mundo respaldado pelo Senhor. Que estão todos curvados na presença de Deus. Que estão todos eles amando Deus em primeiro lugar. É o que eu quero, mas eu tenho que deixar Deus trabalhar de acordo com a vontade dele. Não eu ficar idealizando, imaginando. Eu posso até sonhar com circunstâncias, né? Sonhar com a família unida, orando, todo mundo junto, né? Sonhar com as minhas filhas um dia pregando, fazendo até melhor do que eu faço. Com certeza, no nome de Jesus. Eu posso sonhar com essas coisas, mas não impor para Deus, em termos de pensamento, que vai ser assim. Porque eu não sei o que Deus tem na íntegra para cada uma delas. Então elas precisam descobrir isso em Deus. E eu tenho que deixar Deus trabalhar o coração delas, porque elas têm que vir. Tem coisas que é entre elas e Deus. Eu não posso interferir. Ah, mas eu sou mãe missionária, eu tenho que saber, não tenho que saber nada. Cada um tem a sua vida individual com o Senhor. Você tem que deixar os teus filhos caminharem e deixar Jesus ter um encontro com cada um deles. E cada um tem a sua intimidade com Deus. Seu esposo tem a sua intimidade com Deus. A sua esposa tem a intimidade dela com Deus. Cada um tem a sua individualidade com o Senhor. A sua comunicação própria com o Senhor. Tem que deixar. Nós não podemos interferir nisso. Nós não temos controle sobre todas as coisas. Quem tem controle é o Senhor. Então você precisa parar de querer ensinar a Deus e não aguçar o teu pensamento nesse sentido. Por quê? Porque você está sofrendo por antecipação, por coisas que nunca vão acontecer na sua história. Uma coisa é você sonhar com a vitória, você imaginar você viajando com o teu marido numa segunda lua de mel. Essas coisas a gente tem que continuar sonhando como José sonhava. Mas não interferir em termos de atitudes, achando que o cenário vai ser daquela forma, que o seu marido vai fazer de tal jeito. Por quê? Porque a gente sofre por antecipação. E muitas vezes o pensamento da gente, quando é positivo, ele é muito bem-vindo por Deus. Ele é bem aceito pelo Senhor. Mas quando o pensamento é negativo, Deus não aceita. E isso atrapalha o teu caminhar com o Senhor. E você sofre por antecipação, por quê? Porque você pensa negativo diante das circunstâncias e da situação. Ah, Deus não vai fazer mais. Aí você começa a imaginar o teu marido com 5, 6 mulheres, né? Um harém. Né? Já não tá aguentando nem a amante, já não tá conseguindo. Aí você começa a imaginar ele, entendeu? Em outras circunstâncias. Aí você fala que Deus não vai fazer, você já começa a imaginar ele casado, só coisa negativa. Tem que cortar as negatividades da tua vida. Aí você começa a se ver numa situação em que você perdeu a batalha, você é a vítima da história, que você vai acabar sozinho, sozinha, que você nunca vai ter o que Deus te prometeu. Só pensamento negativo. Isso nem aconteceu. Isso não aconteceu. Você não está vivendo isso. Você está de posse de vitória, porque você está na presença de Deus, você tem uma promessa, isso está vivo no teu coração, mas você já está com sentimentos negativos de derrota, vivendo emoções de situações que você não viveu ainda e que você não vai viver, porque quem tem Deus tem tudo, quem tem Deus tem vitória. Aí você começa a viver por antecipação coisas que nunca vão concretizar na tua história. E você vai só chamando luta para tua vida, só luta, só aprovação. Você vai dando legalidade para os demônios entrarem e trazerem para você provações, trazerem levantes para a tua vida, porque você fica só na negatividade. Irmãos, o nosso pensamento é tudo. O pensamento da gente atrai. Ou você atrai, através dos seus pensamentos, a presença de Deus para a tua vida, ou você vai atrair os demônios. Tem muito livro de autoajuda aí fora, mas não ensina a íntegra do que funciona. O plano espiritual, ele existe. É o lado negativo e o lado positivo. São os demônios e os anjos de Deus e Deus. Satanás de um lado coordenando e Deus do outro. Isso existe. Eu passei anos da minha vida, quando eu não conhecia Deus, lendo livros de autoajuda. Não me ajudava em nada. Não me ajudava em nada, porque o plano espiritual, ele é ativo e ele é vivo. Hoje eu compreendo o porquê que não funcionava. E eu exerci os pensamentos positivos para sair do atoleiro que eu estava. E quanto mais... isso me ajudou até a sobreviver diante da situação que eu estava. Mas eu não sabia buscar Deus. Como eu já era um projeto do Senhor, Deus me deu livramento. Mas aquilo não fazia com que as minhas situações fossem resolvidas. Mas o pensamento positivo ajudava. De uma certa forma, ajudava. Mas o evangelho não é uma autoajuda. O evangelho ele foi feito, criado por Deus, é a palavra do Senhor viva na nossa história todos os dias, no sentido da transformação, do socorro bem presente, porque Deus é vivo. Então eu ficava com aqueles processos de autoajuda e Satanás lutando comigo ali, mostrando que aquilo ali não ia funcionar. De uma certa forma não funcionava, porque eu não sabia buscar Deus. Eu estava rodeada por demônios e macumba para tudo quanto é lugar, feitiçaria.
e as pessoas me amaldiçoando porque queriam ver minha destruição. Mas eu já era um projeto de Deus quando eu estava lá no mundo. Por isso que eu falo, não julgue quem está no mundo, porque tem projetos de Deus no mundo que ainda não foram resgatados. Aí você vai mexer com uma vida lá que tem propósito com Deus, e daqui a pouco Deus levanta essa pessoa do monturo e transforma num grande pregador e pregadora do Senhor, e você vai ter que prestar conta do que você fez de mal para essa pessoa, julgando a vida dela quando ela estava no mundo. Então é melhor a gente passar um zíper na boca, ficar quieto, não julgue a vida de ninguém, ore por aquela vida, se você não pode ajudar de outra forma, e deixa Deus agir. Mas vai cuidar da tua vida. Você conhece a palavra, você tem Deus na tua história, então vai cuidar da tua história. Para de pensamentos negativos. Tem que ter pensamentos positivos. Você tem que sonhar sim. Sonhar com a restauração do teu casamento, com a segunda lua de mel. Você tem que sonhar com a restauração financeira da tua história. Você tem que sonhar que você está andando já dentro da tua casa nova, dirigindo o teu carro dos sonhos. Você tem que sonhar com as coisas, com o seu emprego, sabe? Você pegando o teu diploma. Isso tudo é positivo, tá dentro das promessas de Deus para tua história. Agora, pensar o negativo, você morrendo, você chorando, você, sabe, pensando em, cometendo suicídio porque alguém te deixou, pera lá, né? Vamos dar um break nesses pensamentos, porque isso daí é Satanás que está colocando. E você está sofrendo por antecipação e criando situações negativas na tua vida que ainda não existiram e que nunca vão existir, porque tem coisa que Deus nunca vai permitir que aconteça na tua história. E você fica só cultuando esses pensamentos. A gente sofre muito por antecipação, diante de pensamentos que a gente tem, de situações que nós nunca vamos viver. Aí você já sofre. Né? A pessoa ouviu falar que alguém da família está com uma gripe, você já está enterrando a pessoa, você já está se imaginando lá no velório, descendo aquele caixão na cova. Eu conheço um monte de gente dramática desse jeito. Não traz benefício nenhum isso. Entendeu? Não traz. E de uma certa forma não são pensamentos bons também com relação às outras pessoas. Então você precisa policiar os seus pensamentos, porque você está vivendo coisas da tua imaginação que nunca vão acontecer e não aconteceram ainda. Você tem que viver sensações boas, imaginar coisas boas. O que sustentou José naquele período todo que ele ficou naquele cativo ali como escravo? Os sonhos. Davi sonhava também, ele apacentava as ovelhas, mas ele sonhava. Os sonhos vão nos alimentando, mas sonhos bons, não pesadelos. Não estou falando de pesadelo, estou falando de sonhos. Os sonhos vão nos alimentando, vai fazendo com que a gente se levante, com que a gente consiga permanecer com a promessa viva no nosso coração, porque Deus vai concluir o que Ele falou. Enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver aqui, as possibilidades de você viver essa promessa são 100%, a não ser que você abra a mão delas. Aí é com você. Mas caso contrário, você vai viver tudo o que Deus te prometeu. Então o que Deus está falando para você através dessa palavra, do mesmo jeito que Ele fez, ele exortou e ao mesmo tempo deu uma palavra de encorajamento para o povo dele que estava cativo na Babilônia naquela época. Estava lá sob o domínio de Nabucodonosor. Você vai ter pensamentos positivos, porque os pensamentos que Deus tem para você são pensamentos bons e pensamentos de paz. Não são essas loucuras que você está criando na tua cabeça. Esse jogo de videogame que você criou aí na tua imaginação. Que você só perde, né? É Satanás com o joystick de um lado, Deus do outro. Mas você não confia no Senhor, só confia no joystick de Satanás. E aí você fica naquele jogo ali de videogame só perdendo. Só sendo morto no negócio, não passa de fase nunca. Você vai parar com isso hoje. Porque Satanás está usando isso contra você. E você não vai ficar sofrendo por antecipação por situações que nunca vão existir, que não existiram ainda. Você não vai ficar vivendo isso, tá? Deus está te dando cura hoje nesse sentido. E alertando você para vigiar os teus pensamentos. Nós precisamos vigiar, irmãos. Vigiar pensamento, porque os nossos pensamentos criam as nossas atitudes, geram as nossas emoções. Então você vai tomar posse dessa palavra, você vai parar de pensar coisas negativas, imaginar circunstâncias e situações que você não viveu e que você nunca vai viver. Você vai viver situações dentro daquilo que Deus projetou para você. Você vai sonhar de acordo com as promessas de Deus, porque Deus vai concluir tudo que Ele te prometeu, tá? Ele está trabalhando no teu milagre. O fato dele estar em silêncio é porque significa que Ele não te abandonou. Existe um tempo para te entregar e para você viver os milagres. Ah, eu não vivi ainda, missionária.
Deus prometeu e eu ainda não recebi nada, não vivi nada, mas você vai viver. Porque Deus está trabalhando para te entregar. E durante o período que você ainda não recebeu, é o período em que Ele está trabalhando você para que você seja maduro o suficiente para você não perder aquilo que Ele tem para a tua história. Porque se você não tiver maduro o suficiente para viver as promessas de Deus, você perde. Então deixa Deus trabalhar o teu caráter, deixa Deus trabalhar as tuas emoções, deixa Deus trabalhar o teu linguajar, a tua postura, deixa Deus criar o cenário que Ele quiser. Caminhe um dia de cada vez, sem pressa. Sabe? Quem tem pressa come cru. Se você aguardar o tempo de Deus, você vai comer do melhor dessa terra. Tá? Toma posse dessa palavra. Você vai viver todas as promessas que Deus te fez. Se não viveu ainda, é porque não é o momento de você receber. Então facilite o trabalhar de Deus. Tenha pensamentos positivos, deixa Deus trabalhar o teu caráter, deixa Deus moldar o cenário da maneira como Ele quiser. Descansa em Deus e continue orando. Tá? Porque a oração é que faz com que exista um movimento no plano espiritual a teu favor, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.